Romanos capítulo 8, Romanos 8 e o verso 28. Romanos 8 e 28. Romanos 8 e 28. Tem a tradução NAA aí? A NAA tem? Será que tem? Tudo bem. Pode ser essa, pode ser a outra. Volta lá. Essa aí pode ser essa. Tá bom. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É interessante porque Romanos capítulo 8 vai falar sobre a natureza do Espírito. O apóstolo Paulo, ele começa a nos ensinar, Romanos capítulo 8, verso 1, dizendo que nós não estamos mais debaixo de condenação. Dizendo, portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas esses também não andam mais segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Então, Romanos capítulo 8 começa a estabelecer uma natureza espiritual. Então, o apóstolo Paulo, ele deixa claro a respeito de nós termos o comprometimento, a responsabilidade de nós elevarmos a natureza do Espírito. Seja isso, nós nos esforçarmos para que esta natureza ela alcance uma maturidade. E agora, 8 e 28, o apóstolo Paulo vai dizer que nós já sabemos. O apóstolo Paulo vai dizer que nós já sabemos. O apóstolo Paulo não está dizendo que nós vamos conhecer, ele está dizendo que nós já conhecemos. Então o apóstolo Paulo, ele está se referindo a uma igreja madura, uma igreja que já sabe quem é, já conhece a sua identidade, uma igreja que já amadureceu, uma igreja que já conhece a natureza do Espírito e também vive nessa natureza. Então o apóstolo Paulo vai dizer, sabemos, nós já sabemos, e este é o ponto, este é o lugar que nós devemos estar, um lugar de ter uma compreensão plena, um conhecimento exato daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quando nós falamos de conferência, nós falamos de conferir, e isto é algo que nós estamos ouvindo em todas as conferências. Mas a maioria das conferências, nós não nos colocamos no lugar de conferir. Nós nos colocamos no lugar de fazer autoanálise. E há uma diferença em fazer autoanálise e entrar num lugar de conferência. Por quê? Porque quando nós fazemos uma autoanálise, nós falamos de coisas passadas, coisas que já aconteceram na nossa vida. E nós começamos a rever algumas coisas. Conferência não tem a ver com coisas passadas. Conferência tem a ver com aquilo que Deus está estabelecendo para este tempo e para o próximo tempo. Então nós não ficamos voltando ao passado, mas sim ficamos conferindo as medidas, os padrões e o modelo que Deus está trazendo para que nós venhamos nos mover, que venhamos caminhar e também venhamos nos tornar aquilo que Deus está trazendo.
Então Paulo, o apóstolo Paulo está dizendo que nós já sabemos que todas as coisas, elas devem cooperar. A questão é que nós, às vezes, temos nos posicionado como alguém que não sabe, como alguém que ainda não compreendeu, como alguém que ainda não entendeu. E esses dias são dias que Deus está levantando a sua igreja dentro de um posicionamento, não de uma igreja que se coloca num lugar de ignorância, que se coloca num lugar de não compreender, de não saber, porque quando somos ignorantes, não desfrutamos. Quando não sabemos, não avançamos. Quando não conhecemos, nós não temos o discernimento necessário que precisamos para esses dias. É por isso que o Espírito Santo, ele está levantando uma igreja nesses dias, que em primeiro lugar, ela sabe quem é, ela sabe para que veio e ela sabe para onde está indo. Aleluia, aleluia. Então a igreja desses dias é uma igreja que sabe, ela tem uma compreensão, ela tem um entendimento e ela tem o discernimento que tudo aquilo que Deus está movendo tem a ver com aquilo que Ele quer cooperar, me ajudar, contribuir para que o propósito eterno dEle seja realizado na minha vida. Deixa eu dizer algo para você, para nós iniciarmos. O Espírito Santo, Ele quer cooperar com você essa noite. Você está disposto a cooperar com Ele? Porque o Espírito Santo, vamos lá, o Espírito Santo, Ele quer cooperar com você. Você está disposto a cooperar com Ele? Então nós sabemos que todas as coisas cooperam, mas não precisamos entender que não são todas as coisas que cooperam. O texto está dizendo que nós sabemos que todas as coisas cooperam, mas não são todas as coisas que cooperam. Só são as coisas que estão no centro da vontade de Deus. Às vezes ficamos marcando passo no mesmo lugar, não avançamos. Como igreja, não entendemos quem somos, não entendemos o que carregamos, não entendemos o que possuímos, e em vez de avançarmos para que as portas do inferno elas venham retroceder, nós ficamos tímidos, apáticos, abatidos, desanimados, cansados, alguns até desmaiados, porque não entenderam quem são. E muitas vezes nós ficamos falando: Deus, se tudo isso é para cooperar, então tá bom, então eu entendo, então eu aceito, então eu me conformo. Mas não são todas as coisas que cooperam. O que coopera é somente aquilo que está no centro da vontade de Deus. Tem algumas coisas que não foi Deus que fez. Tem algumas coisas que não foi Deus que mandou. Tem algumas coisas que não foi Deus que disse. Tem algumas coisas que nós tomamos pelas nossas próprias mãos. Tem lugares que nós mesmos entramos. Tem lugares que nós mesmos construímos para nós. E nós ficamos dizendo: tudo isso coopera para o meu bem. Não, não coopera. Só coopera aquilo que está no centro da vontade de Deus. É por isso que nesses dias, alguns de nós estão se sentindo em lugares aonde literalmente se sentem atemorizados e até aterrorizados. Por quê? Porque o Espírito Santo nesses dias, ele está abalando tudo aquilo que é abalável, para que permaneça somente aquilo que é inabalável. O Espírito Santo, ele não tem compromisso com aquilo que ele não autorizou na sua vida. O Espírito Santo,
ele não tem compromisso com aquilo que ele não falou ao seu respeito. O Espírito Santo, ele não tem compromisso com aquilo que você decidiu construir, com aquilo que você decidiu fazer. O Espírito Santo, ele tem compromisso em trazer a vontade do Pai. Estamos juntos? O Espírito Santo, ele tem responsabilidade em fazer a vontade do Pai. Aleluia. Aleluia. O meu retorno se foi de novo. E eu comecei a gritar. Pastor, o senhor é chato? Muito, irmão. Meu Deus do céu. Esses dias a minha filha, Luísa, disse: o pai é chato. Eu olhei para ela e não pude corrigi-la. Eu disse: o pai é terrivelmente chato. Pode baixar um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Aí, está na medida. Depois a gente acerta ali, irmão. A oferta a gente deixa uma porcentagem. Tá bom? Aleluia. Oh, meu Deus, está ficando gostoso, irmão. Obrigado, Espírito Santo. Frio na barriga já foi. Aleluia. Estou à vontade. Eu preciso entender, irmão, que não são todas as coisas que cooperam, mas só as coisas que estão no centro da vontade de Deus. O que eu tenho que buscar nesses dias? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Porque se você não buscar a vontade de Deus, você corre o risco de passar a vida toda fazendo aquilo que é certo, mas fazendo aquilo que Deus não te mandou. Tem alguém comigo? Se você não buscar a vontade de Deus, você corre o risco de passar a vida toda fazendo aquilo que é certo, mas não é aquilo que Deus te ordenou. Eu não sei você, mas nesses dias eu não quero fazer somente o que é certo, eu quero fazer a vontade de Deus. E para isso você vai ter que estar disposto a entrar num lugar de não negociar, a entrar num lugar de não querer fazer as coisas dar certo. A igreja de Cristo, irmão, ela não precisa entrar nesse lugar de querer fazer as coisas dar certo. Ela já deu certo, porque Cristo deu a sua vida por ela. Aleluia. Ela já deu certo, porque o sangue já foi derramado. Ela já deu certo, porque ela foi retirada do império das trevas e ela já foi transportada para o reino do seu amor. A igreja de Cristo, ela já deu certo, irmão. Pastor, então por que as coisas estão complicadas? Não tem a ver com Cristo, tem a ver conosco. Tem a ver com as nossas vontades, tem a ver com os nossos desejos, tem a ver com as nossas paixões, tem a ver com os nossos orgulhos, tem a ver com as nossas soberbas, tem a ver com o espírito de egoísmo, faxismo, tem a ver tudo conosco, não tem a ver com Ele. Mas quando o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem, irmão, o Espírito Santo ele começa a cooperar. E sabe como que o Espírito Santo coopera? O Espírito Santo coopera te limpando, te mudando, te transformando, te regenerando. Aleluia! O Espírito Santo ele coopera te desconstruindo para construir a vontade e o querer de Deus. É isso que o Espírito Santo faz. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber que não são todas as coisas que cooperam. Só o que coopera é aquilo que está no centro da vontade de Deus. E coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que Deus faz e permite tem a ver em trazer o bem. E o bem não é aquilo que eu gosto, ou o que me faz bem, ou me faz eu me sentir bem, e sim é aquilo que contribui para me levar à maturidade espiritual. Quem entende isso? Só aqueles que amam a Deus. Quem entende isso? Somente aqueles que amam? Como é que está, irmão? Como é que está?
O senhor quer um diagnóstico dentro de uma realidade humana ou dentro de uma realidade espiritual? Porque dentro de uma realidade humana, aparentemente está tudo dando errado. Está tudo complicado. Não está nada dando certo. Mas isso tem a ver com aquilo que Deus está contribuindo. Porque às vezes parece que Deus não está cooperando com a gente. Às vezes parece que Deus não está contribuindo com a gente. Às vezes parece que Deus está jogando no time contrário. Sim ou não? Vamos lá, gente, vamos abrir o confessionário aqui essa noite. Às vezes parece que Deus está jogando no time contrário. E a gente diz, e aí Deus, o que está acontecendo? E Deus diz, o que eu estou fazendo vai contribuir. O que eu estou fazendo vai te levar a uma maturidade espiritual. E quando que você entende isso? Você só entende isso se você ama a Deus. Se você ama a Deus, você não entra nem num lugar de querer entender. Você entra num lugar de querer obedecer. A nossa grande dificuldade é isso. É que às vezes nós queremos entender. Jesus, quando está no jardim do Getsemane, ou do Getsemane, Jesus está lá e dizendo, Pai, não estou entendendo nada. Eu não quero morrer em cruz, não quero morrer como ladrão, não quero morrer como salteador, eu não estou entendendo nada, eu não vou morrer desse jeito. Mas ele prefere não entender, ele prefere obedecer. E ele diz, Pai, todavia seja feita a tua vontade. Quando você ama a Deus, tem situações que você diz, Deus, se eu tentar entender, não tem como. Então, eu prefiro continuar lhe amando. Eu prefiro continuar lhe amando, e porque eu lhe amo, então eu obedeço. Porque eu lhe amo, eu permaneço nesse lugar de obediência. Escute, irmão, tem coisas que você precisa acelerar o processo. E só tem uma receita para você acelerar o processo. A obediência, ela acelera todo o processo. Quando você entra num lugar de obediência, os processos são acelerados. Pastor, eu estou num processo infinito, não acaba. Pare de olhar para o processo e meça. Comece a aferir o seu nível de obediência. E você vai ver porque realmente o processo ele não acaba na sua vida. Comece a aferir o nível de obediência que você anda. E você vai entender o lugar que Deus ele tem preparado para você. Agora, quando eu não entendo o propósito que Deus tem para a minha vida, eu sou lesado por falta de inteligência. Quando eu não entendo o propósito que Deus tem para a minha vida, eu sou lesado por falta de inteligência. Sabe o que é isto? Irmão, as coisas de Deus, elas são simples. As coisas de Deus, elas são simples. E às vezes tudo que nós precisamos não é orar mais, não é jejuar mais, e sim renunciar mais. Porque tem lugares que a oração não vai te levar, tem lugares que o jejum não vai te levar, mas a renúncia vai. Sabe, nós estamos em dias que oramos muito, jejuamos muito, mas renunciamos pouco. Precisamos ter esta compreensão para não ficarmos de fora daquilo que Deus está fazendo. Então Deus ele está revelando o modo de nós vivemos neste tempo, ou Deus está estabelecendo um modo para vivermos nesse tempo. Você precisa se fazer essa pergunta: Deus está revelando o modo de viver nesse tempo, ou Deus está revelando um modo para vivermos nesse tempo? Você precisa se fazer essa pergunta. Porque se Deus está revelando um modo, talvez eu olho e eu digo, ok, mas não é para mim, não é o que eu desejo, não é o que eu quero, mas talvez Deus está estabelecendo um modo para vivermos nesse tempo. Há um modo que Deus está estabelecendo para nós vivermos, e dentro deste modo, irmão, não tem como. O evangelho ele não vai se ajustar a você. É você que vai precisar fazer renúncia para entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Então, há um modo que ele deixou para um tempo.
Então precisamos entender que os tempos e as estações, elas passam, e o nosso modo, ele deve mudar. Qual é o modo para este tempo? O que Deus está trazendo para o Mevan Criciúma? O que Deus está trazendo para esta casa? O que Deus está estabelecendo para os próximos dias? Para isso eu preciso entender a postura que eu preciso ter neste tempo. A pior coisa que existe é você entrar no novo sendo velho. Vamos lá, gente. A pior coisa que existe é você querer entrar no novo sendo velho. Você entra no novo carregando as velhas bagagens, os velhos hábitos, as velhas maneiras de se portar. Você entra num novo sendo velho. E quem entra no novo carregando o velho, repete os mesmos ciclos dentro de um novo tempo. É por isso que muitas vezes nós entramos em choque, porque nós sabemos fazer as mesmas coisas, nós temos habilidade, melhor dizendo, de fazer, nós sabemos fazer, mas quando você entra no novo, irmão, você precisa entender que as suas habilidades, elas têm que ficar lá no velho, porque agora é Deus que vai determinar a nova maneira de se portar, a nova maneira de se vestir, a nova maneira de andar, a nova maneira de falar. Senão nós corremos o risco de repetir os mesmos erros. Aconteceu assim quando Deus falou com Moisés, dizendo: Moisés, bata na rocha. E ele bateu e a água saiu, mas pela segunda vez Deus vai dizer: agora fale com a rocha. Mas ele sabia fazer, irmão. Por ele saber fazer, ele fez da maneira que ele sabia, sem entender que o tempo tinha mudado, a estação tinha mudado e ele estava num novo tempo. Qual a minha preocupação desses dias? É com o novo? Ou com a forma que eu tenho que portar no novo? Eu não tenho dúvida, irmão, que Deus está trazendo um novo tempo. Melhor, eu não tenho dúvida que Deus já trouxe um novo tempo. Eu não sei você, mas às vezes nós ficamos preocupados, dizendo: Deus, o que o Senhor vai trazer? Qual é o novo? Qual é o novo? E Deus está dizendo: não se preocupe, porque trazer o novo é a minha responsabilidade. Agora a sua responsabilidade é se portar dentro do novo. Às vezes nós ficamos indagando a Deus a respeito do novo, e Deus está dizendo: essa não é a sua responsabilidade. A minha responsabilidade é trazer o novo, a sua responsabilidade é saber se portar dentro do novo. Então, há um tempo que Ele estabeleceu e há um modo. Se não entendermos isso, vamos entrar no novo com o comportamento velho. Para isso, precisamos ouvir os pais espirituais. Gênesis 49 e 1, coloca para nós na tela, por favor. Gênesis 49 e 1. Depois Jacó chamou seus filhos e disse: ajunte-se, e eu lhes falarei saber o que vai acontecer com vocês nos dias que virão. Olha isso. Jacó estava nos seus dias finais de vida, avançado em idade. Jacó estava para morrer, e Jacó chama os seus filhos, dizendo: se acheguem a mim. E talvez os filhos disseram: o que o velho quer? O que o velho quer falar? E Jacó vai dizer: se acheguem a mim, porque eu vou falar a vocês o que vai acontecer nos dias que eu não estiver mais aqui. Eu não vou estar mais aqui, mas eu vou dizer para vocês o que vai acontecer nos próximos dias. É por isso que nós precisamos, nesses dias, ouvir os pais espirituais, porque são os velhos que trazem o novo. Precisamos voltar a um lugar de honra,
voltar a um lugar de saber que antes de Deus falar conosco, Deus está falando com alguém que colocou sobre nós, com uma responsabilidade, com uma unção de liberar sobre nossas vidas. Precisamos ter essa compreensão que os velhos trazem o novo. Eu não sei vocês, mas eu olho esse texto e esta é a minha oração. Como disse o pastor Luiz, eu já estou indo para lá. Os dias estão chegando, a idade está chegando, a velhice me espera, e talvez as minhas pernas não sustentem mais o meu corpo, talvez os meus braços tenham dificuldade de se erguer, mas se tem uma coisa, se tem algo e se tem um lugar que eu quero estar, é ver aquilo que a geração que está aí ainda não viu. Se tem algo que eu quero é ouvir o que ninguém ainda ouviu. Se tem algo que eu quero é perceber aquilo que ainda ninguém percebeu. E para isso, a minha oração é, ainda velho, pode chamar essa meninada aí. O que esse velho quer? Eu vou dizer a vocês o que vai acontecer nos próximos dias. Eu vou falar a vocês a respeito dos dias vindouros. Eu vou falar a vocês a respeito daquilo que está vindo. Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhe disse: reúnam-se ao meu redor, e eu direi o que há de acontecer com cada um de vocês nos dias que virão. Sabe, ele estava dizendo: há algo que vocês ainda não viram, há algo que vocês ainda não experimentaram, há algo que vocês ainda não entenderam. Este é o lugar, esta é a postura que nós temos que ter dentro deste novo tempo que Deus está trazendo. Há uma geração aí que ela está animada, mas ela está animada pelaquilo que ainda não viu, pelaquilo que ainda não experimentou, pelaquilo que ainda não desceu ao coração, pelaquilo que ainda eles não acessaram. Mas os pais espirituais desse tempo são aqueles que vão fazer a conexão e dizendo: nós vamos acessar, nós vamos entrar, nós vamos experimentar, porque há um novo de Deus para este tempo. Há um novo de Deus. Precisamos voltar a ouvir os nossos pais espirituais. Este modo, ele é estabelecido através do nosso posicionamento. Tudo que ouvimos e somos ministrados, tudo que ouvimos e tudo que somos ministrados, deve alterar e afetar a nossa vida. Vamos lá, gente. Tudo que nós ouvimos e tudo que nós somos ministrados deve afetar e alterar a nossa vida. Meu Deus, não nos falta mais palavra, não nos falta mais pregação, não nos falta mais mensagem, não nos falta mais livros. O que está acontecendo? Não somos alterados, não somos afetados pelaquilo que nós estamos ouvindo. Aquilo que nós estamos ouvindo precisa nos afetar a tal ponto de alterar a nossa mentalidade e a nossa conduta. Alguém entende o que eu estou dizendo? Agora, este modo é estabelecido através do nosso posicionamento. Agora, quando estamos vivendo segundo o modo de Deus, quando nós estamos vivendo segundo o modo de Deus, nele já estão todos os recursos necessários que nós precisamos. Quando nós estamos vivendo o modo de Deus, nele já está todos os recursos necessários que nós precisamos. Pastor, está faltando recurso. Não ore por recurso. Ore para saber se você está dentro do modo de Deus. Porque dentro do modo de Deus está todo o recurso necessário que você precisa. Então precisamos entender que o nosso tempo, ele não é o tempo de Deus. Não tem como querer que Deus faça no nosso tempo aquilo que só acontece no tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso tempo. A nossa maior briga, o nosso maior desconforto
é querer que Deus faça no nosso tempo. Deus não irá fazer no nosso tempo. Deus irá fazer no tempo de Deus. Então, às vezes nós não entendemos, não compreendemos que nós somos chamados para andar no tempo de Deus e segundo o propósito de Deus. Provérbios 19, 21. Coloca para nós. Provérbios 19, 21. Há muitos planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do... Há muitos planos no coração do homem, mas o que prevalece? Vamos lá, gente. Há muitos planos no coração do homem, mas o que prevalece? Então eu preciso entender que o propósito, ele é muito mais poderoso do que o plano. Estamos juntos, sim ou não? Preciso entender que o propósito, ele é muito mais poderoso que... Há muitos planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para os planos ou para o propósito. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para os planos ou para o propósito. Há muitos planos no teu coração. Quando as Escrituras falam de coração, está falando de mente. Há muitos planos aí, sim ou não? Vamos lá, sim ou não? Tem planos para daqui a pouco, daqui 20 minutos. E alguém já está dizendo, se o pastor pregar demais hoje, a gente vai ter que refazer o plano, porque vai fechar. A gente vai ter que jantar em outro lugar. Tem gente fazendo plano para daqui 20 minutos, 40 minutos. Porque toda hora, todo momento, todo instante, todos os segundos, todos os minutos, nós estamos fazendo planos. Mas o propósito, ele é mais poderoso do que o plano. O plano, ele é de quem? De quem é o plano? E o propósito é de quem? Como que Deus vai fazer para Ele cumprir o propósito que Ele tem na sua vida? Vamos lá, gente. Como que Deus vai fazer para cumprir o propósito que Ele tem na sua vida? Você acredita que Deus tem um propósito na sua vida? Por que esse propósito ainda não se cumpriu? Você sabe, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Sabe por que o propósito ainda não se cumpriu? Por causa do plano. Deus tem um propósito, você faz plano. Deus tem um propósito, você levanta um plano. Deus tem um propósito, você cria um plano. Aí Deus olha e diz, só tem uma maneira para que eu cumpra o propósito na vida dele e na vida dela. É frustrando os seus planos. Sabe por que a maioria de vocês está chateado, entristecido, alguns até ferido e outros magoados? Não é por causa do propósito, mas sim por causa dos teus planos que não se cumpriram. E Deus está dizendo assim, você não entende que aquilo que eu faço é para cooperar com você. Você não entende que aquilo que eu estou fazendo é para contribuir com você. Então, como você não entende, você faz planos. Então eu preciso frustrar os teus planos. E as coisas começam a dar errada. E você faz campanha de oração. E você dá 7 pulos, você... sei lá o que você faz. E você faz tanta coisa. E Deus está dizendo, até que você entenda
até que você, por conta própria, abra mão dos seus planos, para que eu estabeleça o meu propósito. Há um novo tempo, há uma nova forma, há um novo modo de se portar. Mas para Deus nos conduzir para esse lugar, Ele começa pelo caminho da frustração. E alguns de nós não entendem, outros não compreendem, e alguns não aceitam. Mas aqueles que amam a Deus estão dizendo: Deus, eu abro mão dos meus planos, para que a tua vontade e o teu propósito ele seja estabelecido na minha vida. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos, fechasse os seus olhos. Aleluia. 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 Há muitos planos aí. Há muitos projetos aí. Há muitas coisas aí. E Deus está dizendo essa noite: eu preciso frustrar os teus planos, porque eu tenho um propósito preparado e organizado para você. E se você me ama, você precisa entender que isso coopera para o teu bem. Se você me ama, você precisa entender que isso coopera para aquilo que eu quero contribuir na tua vida. Enquanto você segura as suas mãos, eu quero ministrar essa noite. Há pessoas aqui com planos extraordinários, e não tem nada de errado e nada de pecado nisso. Tem pessoas aqui com planos extraordinários, mas não é o que Deus tem para você. Não é o que Deus tem para a sua vida. Não é o que Deus tem para a sua casa. Não é o que Deus tem para a sua família. E Deus essa noite está dizendo: filho, filha, me permita frustrar os teus planos. E talvez você chore, talvez até você sinta dor, talvez até doa, mas Deus está dizendo: eu estou trazendo um propósito poderoso sobre a sua vida. Eu estou trazendo um propósito poderoso sobre a sua casa. Aquilo que eu estou fazendo vai cooperar para o seu bem, vai contribuir para o seu bem, vai contribuir para aquilo que Deus quer realizar na sua vida. Deus está trazendo para o Mevan Criciúma um novo tempo. E dentro deste novo tempo, Deus está trazendo um modo, e dentro deste modo, Deus está revelando a postura que nós temos que ter dentro deste modo, porque nós já vimos os planos que foram frustrados, mas Deus está dizendo: não é mais sobre planos de homem, não é mais sobre estratégias humanas, não é mais sobre fórmulas humanas, é sobre um propósito eterno que eu estou trazendo para esta casa. Orabassori andarabacalarabassori andarabahas. Lemanjorebaia soria darabacanda raxéria. Alabarassúria darabacanda rabaxê. Soria bacalaraba soria darabaxê. Aleluia. Aleluia. Teus grandes feitos de novo. Sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Como nos tempos passados. Sim, Espírito Santo. Teu braço forte, ó grande. Qual é o seu posicionamento dentro daquilo que Deus está trazendo? Qual é o seu posicionamento dentro daquilo que Deus está trazendo? Quando nós estamos vivendo segundo o modo de Deus, nele já estão todos os recursos necessários que nós precisamos. Meu Deus, escute isso. Deus não vai investir nos seus planos. Pastor, não é fácil ouvir isso. E eu digo para você, não é fácil falar isto.
Porque o Espírito Santo já me ministrou dizendo: Natanael, eu não vou investir nos teus planos. Deus, Ele quer investir, e Ele vai investir no seu propósito. Agora, compreenda isto, entenda isso. Não busque saber qual é o seu propósito. A maioria das pessoas estão buscando saber qual é o seu propósito. Não faça isso. Busque saber qual é o propósito que Deus tem para você. Não é sobre você descobrir o seu propósito, é sobre você descobrir qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Se tem algo que Deus vai fazer, Deus vai investir no propósito que Ele tem para a sua vida. E dentro deste propósito estão todos os recursos necessários que você precisa. Porque aquilo que Deus vai fazer vai cooperar para o seu bem. Para isso precisamos voltar a ouvir os pais espirituais. Quando estamos vivendo dentro do modo de Deus, os recursos que nós precisamos já estão lá. Então precisamos entender se este tempo que nós estamos vivendo é o nosso tempo ou é o tempo de Deus. Não tem como querer que Deus faça do nosso tempo aquilo que só acontece no tempo de Deus. É por isso que nesse tempo nós vamos precisar entender até a forma que nós estamos adorando a Deus. Até a forma que nós estamos adorando a Deus. Por quê? Porque a adoração errada, ou melhor, a adoração de forma errada, ela só gera dor. Evangelho de João 4:23. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou. Está chegando a hora. Já chegou o novo tempo. Já chegou o novo ciclo. Já chegou a nova estação. Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O tempo é agora. O modo é em espírito e em verdade. Sabe o que é isto? Isso não tem a ver em você entrar no espírito. Isso tem a ver com natureza. Isso tem a ver com natureza espiritual. É o que Paulo está falando em todo o capítulo 8 de Romanos. Qual é a sua natureza? É uma natureza espiritual. É por isso que algumas adorações, elas não chegam a Deus. Por quê? Porque estamos adorando de forma errada? Não. É porque estamos adorando sem ser seres espirituais. Precisamos entender isso. Isso tem a ver com a nossa natureza. Dentro deste novo que Deus está trazendo, eu só posso entrar a partir de uma nova natureza. Eu só posso me mover a partir de uma nova natureza. A igreja, ela precisa entender o tempo e o modo. Se é um tempo que vai revelar o modo, ou o modo para este tempo. A igreja precisa compreender isso. Aquilo que Deus vai fazer, ou está fazendo, vai mexer no nosso tempo e vai mexer no nosso modo. Escreva isso, escreva. Aquilo que Deus vai fazer, vai mexer no nosso tempo e vai mexer no nosso modo. Aquilo que Deus vai fazer, vai mexer no nosso tempo. Alguém me procurou essa semana e disse: pastor, eu preciso de mais tempo. Eu estou sem tempo para minha casa, para minha família. Eu estou sem tempo para os meus negócios. Eu dei uma olhada para ele e eu disse: você precisava ter feito esses cálculos antes. Agora não dá mais. Você tinha que ter feito esses cálculos antes, não agora. Porque nós estamos no tempo do fim. Nós estamos no tempo da aceleração. E neste tempo, Deus vai mexer no teu tempo. Deus vai mexer no teu tempo. Deus vai trazer para você a realidade das suas prioridades. Deus vai colocar diante de você a realidade das suas prioridades. Deus vai trazer isso diante de você. E não vai dar mais para nós expressar
aquilo que cantamos, falamos, pregamos, ministramos, mas não priorizamos. Deus vai trazer diante de nós a prioridade, a realidade das nossas prioridades. Deus vai trazer diante de nós. Então Deus vai mexer no nosso tempo. Segundo, Deus vai mexer no nosso modo. É por isso que algumas coisas vão te assustar nesse tempo. E se você não tiver cuidado, você vai dizer, não é de Deus. Você vai dizer, não entendo assim, não compreendo assim. É porque você entrou no novo, mas você não se atualizou com a glória. Você não se atualizou com a eternidade. Então Deus vai mexer no nosso tempo, mas Deus também vai mexer no nosso modo. Então, o texto vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não busque saber qual é o seu propósito, e sim qual é o propósito que Deus tem para você. Somos chamados para viver o propósito de Deus. Quando não tem propósito, não tem recurso. Quando não tem propósito, não tem recurso. Deus promove o seu propósito e não meus planos e minhas ideias. Para que Deus cumpra o seu propósito, Ele terá que frustrar os meus planos. Essa é a chave, esse é o segredo, essa é a realidade espiritual. Esse é o lugar para onde Deus vai nos conduzir. Para que Ele realize os seus propósitos, Ele vai ter que frustrar os meus planos. Então, o texto vai dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, Ele nos escolheu antes de tudo. Ele nos predestinou para nós sermos a semelhança de Cristo. Por muito tempo nós falamos, pregamos e ensinamos que nós deveríamos ser parecidos com Cristo. Essa não é a verdade. Deus não nos chamou para ser parecido com Cristo. Deus nos chamou para ser como Cristo. Ter a mesma natureza de Cristo. Agora, a fim de que Ele seja formado em nós. Como que Cristo é formado em nós? Este papel de formar Cristo em nós, este papel é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele em nós, começa a formar Cristo na nossa vida. Pastor, como que eu faço para que Cristo seja formado em mim? Eu preciso entender que o Espírito Santo, Ele quer cooperar. Por mais que muitas vezes pareça loucura, por mais que muitas vezes pareça que o Espírito Santo está fazendo tudo o contrário, e na verdade Ele está. Ele está fazendo o contrário à sua vontade, o seu querer, as suas prioridades. Ele está. Mas no final, Cristo será forjado e formado em nós. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, fique em pé. Cristo, a beleza revelar. É Cristo, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode. Cristo, Cristo,
A beleza revelada no Pai. Cristo. Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. A beleza revelada do Pai é Cristo. 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 Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. Cristo. A beleza revelada do Pai é Cristo. 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 Beleza de Deus. Esses dias são dias de subirmos mais alto. Vamos lá. Esses dias são dias de subirmos mais alto. Esses dias são dias de irmos mais profundo. Mas para isso acontecer, só tem um caminho, que é o caminho dos nossos planos serem frustrados. Por isso essa noite, eu quero fazer um convite. E esse convite, ele é o convite que o pastor Luiz Henrique deixou e estabeleceu aqui antes de iniciar, que é o convite para a morte. Eu quero convidar você a vir abrir mão dos seus planos e permitir que o Espírito Santo frustre os teus planos esta noite. Agora tenha certeza que depois que os teus planos forem frustrados, Deus vai estabelecer um propósito poderoso sobre a sua vida. Esse convite é para homens e mulheres corajosos. 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 Tem algo que Deus está fazendo aqui essa noite. E dentro daquilo que Deus está fazendo, não parece um avanço, parece um retrocesso. Mas esse retrocesso humano, ele é um avanço na eternidade. Venha mais à frente, tem lugar. Pode vir, pode tomar os corredores. Cristo é tudo Que Deus pode nos dar. Cristo. Cristo. A beleza revelada do Pai. Cristo. Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo. A beleza revelada do Pai. Cristo. Cristo. Permanecer nos planos. Permanecer nos planos tem a ver com teimosia. E Deus não trabalha com teimoso. Se tem algo que Deus não trabalha, é com homens e mulheres teimosos.
Deus trabalha com homens e mulheres que sabem ser submissos, que sabem andar num lugar de submissão. Andar num lugar de submissão é compreender qual é a missão que Deus tem para a sua vida. Sabe o que é mais incrível? Sabe o que é mais incrível? É que Deus ele não quer humilhar ninguém. E as Escrituras, elas nos convidam dizendo: humilhai-vos debaixo da potente e poderosa mão de Deus. O desejo de Deus não é nos humilhar. O desejo de Deus é que nós venhamos ouvir, compreender e nós mesmos entrar num lugar de humilhação. Pastor, difícil abrir mão dos meus planos. Eu tenho sonhos ainda, pastor. Eu estou crendo que 2025 eu vou realizar meus sonhos. E Deus está dizendo: como eu quero realizar o meu propósito na sua vida. Deus está dizendo: 2025 eu quero realizar o meu propósito na tua vida, não é os teus planos. Para isso você precisa chegar diante de Deus e dizer: Deus, os meus planos me custaram. Eu investi nos meus planos. Eu fiz um investimento grande nos meus planos. Mas se o Senhor tem um propósito para mim, eu renuncio meus planos agora. Eu fiz o convite para você, depois da palavra que eu ministrei. Só que agora você está diante do Senhor. E agora é entre você e Ele, não é mais comigo. Agora é você se colocando diante dEle, dizendo: Senhor, eu abro mão, eu renuncio, eu deixo, eu permito que a tua vontade seja feita. Depois dessa oração que você fizer, nós vamos orar para que o Espírito Santo ele comece a formar Cristo em você. Vamos lá, fique à vontade, você pode orar. Você pode orar, faça a sua oração, fique à vontade.